Berna, a capital da Suíça, se localiza na região oeste do país, a apenas uma centena de quilômetros da fronteira com a França. Berna localiza-se no Planalto Suíço, um pouco a oeste do centro do país e a 20 quilômetros do norte dos Alpes bernesses. Sua população é de 134 mil habitantes, que a coloca em terceiro lugar do país, juntamente com Lausanne. Berna é uma cidade predominantemente germanófona, isto é, uma cidade em que os costumes e principalmente a língua são basicamente alemães. É atravessada pelo rio Aar e está inscrita no Patrimônio Cultural Mundial da Unesco, graças ao patrimônio medieval de sua cidade antiga, que conseguiu atravessar os séculos. O ar medieval da cidade, com seus muitos chafarizes e suas muitas fachadas de arenito, ruas estreitas e torres históricas, possui uma característica única. Há evidências de que as origens de Berna remontem ao século II a.C., a partir de assentamentos celtas. Entretanto, a cidade somente se sedimentou a partir de 1191, em plena Idade Média, quando a família Zähringer assumiu o trono da Borgonha. Fazer turismo em Berna é para muitos estrangeiros como viver em um conto de fadas. A cidade praticamente não mudou desde a Idade Média e apresenta um conjunto único de castelos, ruelas, igrejas e torres que a todos encantam. Nossa visita a Berna se iniciou pelo edifício em que funcionou a sede da Confederação Helvética, que foi a precursora da moderna República da Suíça. O núcleo desta confederação foi uma aliança estabelecida no século XIII entre as comunidades dos vales dos Alpes Centrais, para facilitar as gestões de interesses comuns, tais como o comércio livre e assegurar a paz através das montanhas. A confederação somente se extinguiu em 1798, com a invasão de Napoleão Bonaparte. Hoje, neste belo edifício em estilo clássico, funcionam as duas câmaras do Parlamento Suíço. E a praça da qual brotam jatos de água no verão é chamada de Praça do Governo. As maiores atrações de Berna estão em seu preservadíssimo centro histórico da era medieval, ou como dizem por aqui, o Marktgasse. Caminhando em sua direção, nos deparamos com a Kaffeeturm, ou Torre da Prisão, construída em 1640, que, como diz o próprio nome, era usada como presídio na época. Entretanto, a torre atual substituiu uma anterior do século XIII, que fazia parte da cidade murada. Por esta época, a Torre da Prisão era também o portão de entrada de Berna e atualmente abriga um centro de debates políticos da cidade. A
Atravessando a Torre da Prisão, já alcançamos a Rua do Mercado, a qual é ornamentada com inúmeras fontes em seu leito carroçável. Esta homenageia Anna Seiler, uma nobre senhora que fundou o primeiro hospital de Berna em 1354. A Rua do Mercado foi aberta no século XIII e se desenvolve desde a Torre da Prisão até a grande Praça do Teatro. A Marktgasse termina em outra magnífica torre, a Torre do Relógio, o maior ícone e atração turística de Berna. Esta também foi construída no século XIII como torre de proteção e em 1530 ganhou o Sittglugg, expressão de um dialeto suíço-alemão que significa relógio do tempo. À frente do relógio do tempo, há sempre uma grande concentração popular aguardando o mais antigo espetáculo da cidade. De hora em hora, diferentes figuras, como ursos, um galo e até um bobo da corte, fazem sua aparição dançante e divertindo os transeuntes, enquanto o relógio assinala a hora cheia. No topo da torre está o sino de 1,5 toneladas, que dá à estrutura o seu nome. No sino estão gravados o mês e o ano em que a peça foi fundida, outubro de 1405. Desde então, ela bateu cada uma das horas nos últimos 600 anos. O grande ponteiro faz a marcação das 24 horas do dia. O ponteiro da estrela dá o mês e a data. Um outro ponteiro mostra a época do zodíaco em que estamos. O relógio mostra também as diferentes fases da Lua. Relógios mecânicos no século XV eram os computadores do passado. Peças modernas de maquinaria que modificaram a maneira como as pessoas viviam. A sequência da Rua do Mercado após a Torre do Relógio se chama Rua do Comércio. É considerada a principal rua do centro histórico de Berna, onde se localizam centenas de pequenas e grandes lojas da cidade. A Rua do Comércio foi o centro da vida urbana de Berna até o século XIX. Até hoje é repleta de lojas de todos os ramos comerciais, sendo o principal centro de compras de Berna. De ambos os lados da rua, suas lojas se abrem para arcadas em estilo barroco, em todos os seus 330 metros de extensão. Apenas a primeira construção à direita, para quem segue em direção ao rio Aar, não apresenta arcadas, mas é um estabelecimento histórico da cidade, a farmácia e drogaria Scheidegger, cuja maior peculiaridade é exibir em suas paredes frontais um lindo afresco com motivos relacionados ao ramo farmacêutico do passado. Os edifícios de Berna mostram cor padronizada com tom esverdeado. Isto porque, após um poderoso incêndio de 1405, Berna foi inteiramente reconstruída com um arenito, a pedra da região que apresenta aquela cor. A Rua do Comércio é inteiramente dedicada a pedestres e, em seu eixo central, exibe inúmeras fontes ornadas com estátuas muito curiosas. A mais próxima da Torre do Relógio homenageia o fundador da cidade, Berchtold V, o Duque de Zähringen. Esta, uma mulher com olhos vendados, simboliza a Senhora Justiça.
Esta é bastante estranha e assustadora. Chama-se Fonte do Ogro, um monstro que tem nas criancinhas seu prato principal. Nesta casa, número 49 da Rua do Comércio, residiu o físico Albert Einstein. Segundo vários biógrafos do grande cientista, aqui ele residiu de 1903 a 1905, juntamente com sua esposa Mileva Marisch e o filho Hans Albert Einstein. Os trabalhos Annus Mirabilis, que contribuíram significativamente para a fundação da física moderna, foram escritos por Einstein em 1905, quando aqui residia e trabalhava no Instituto Federal da Propriedade Intelectual, com sede em Berna. Hoje, o segundo andar deste edifício, onde morou o físico, é um museu a ele dedicado. Tomando uma travessa da Rua do Mercado, a Münstergasse, o transeunte chega à Catedral de Berna, a maior e mais importante igreja medieval da Suíça. Sua construção demorou mais de 4 séculos, se iniciando em 1421 e terminando em 1893. No século XV, Berna se transformou na maior cidade-estado dos Alpes e, em comemoração a esta conquista, se iniciou a construção do grande templo. Na parte superior do portal de entrada da catedral, foi esculpida uma das coleções mais completas da escultura gótica tardia da Europa. Tal coleção representa uma das principais bases em que se assenta o cristianismo, o juízo final, em que os pecadores serão separados dos justos. Os pecadores aparecem nus à direita, enquanto os justos e limpos de coração foram separados à esquerda e estão vestidos de branco. No centro, distribuindo a justiça com uma espada levantada, foi representado o arcanjo Miguel, ao lado de santos e virgens. As esculturas do juízo final foram as únicas estátuas da catedral que sobreviveram à iconoclastia da Reforma Protestante. Vale a pena subir os 256 degraus da Torre da Catedral de Berna para se atingir uma plataforma, de onde se tem uma belíssima vista panorâmica da cidade. A cidade de Berna foi construída sobre uma elevação às margens do rio Aar, e isto fica bem nítido de uma praça ao lado da catedral. O rio Aar nasce no cantão de Berna, em Grimsel, nos Alpes suíços, a mais de 1.800 metros de altura, e deságua na margem esquerda do rio Reno, junto à fronteira com a Alemanha. O rio Aar é um dos principais centros de lazer dos habitantes de Berna e de visitantes. Apesar de suas águas geladas, nunca superior a 17 graus Celsius em pleno verão, banhar-se no rio Aar é um hábito e obrigação de todos os bernenses e de todos os seus visitantes mais ousados ou radicais.
Gruyère foi paixão à primeira vista. Lá no alto de uma colina dos Alpes friburguenses, uma pequenina aldeia medieval. Cenário de sonhos, mas bucólico impossível. Gruyère é uma pequena vila ou cidade medieval da Suíça, localizada no vale do rio Saône, a não mais que 65 quilômetros de Berna. O acesso à cidade para quem viaja de ônibus ou automóvel se faz atravessando uma planície verdejante, onde se cultiva batatas e se cria muito gado bovino. Para se chegar à graciosa vila, o visitante deve subir uma colina com 80 metros de altura. Carros não entram, a não ser os de trabalho para a manutenção da vila. Veículos de turistas ou visitantes em geral ficam todos num estacionamento a alguns metros da aldeia medieval e tendo ao fundo as belas montanhas dos Alpes friburguenses. A aldeia tem praticamente uma rua só. Ela é pequenina, mas charmosíssima. A população de Gruyère é de apenas 2.000 habitantes que falam a língua francesa. Outras lindas vilas ou pequenas cidades rodeiam Gruyère, porém são menos conhecidas. Dois fatores contribuíram para que Gruyère se tornasse a mais conhecida entre elas e ganhasse fama internacional: seu castelo medieval e a fabricação de um queijo especial que leva o nome da cidade. Assim, o turismo trazido principalmente pelo castelo e a produção deste queijo especial são as duas grandes molas propulsoras da economia local. A cidade é de uma beleza ímpar, mostrando piso em pedras e janelas floridas com destaque para os gerânios vermelhos. A maior parte destes edifícios é formada por restaurantes e hotéis. Outros anunciam a fabricação de artesanatos. No meio da rua, uma bela fonte com muitas flores. E um pouco além, uma pequena capela com estatuário e crucifixo em madeira. Uma visita à Fromagerie Gruyère é imperdível. Em 2001, o queijo Gruyère ganhou um selo AOC, que atesta ser um produto genuinamente suíço. Portanto, não pode faltar uma visita à fábrica de queijos, que fica na entrada da cidade. La Maison de Gruyère Fromagerie. Os visitantes acompanham por janelões de vidro todo o processo de fabricação e podem até degustar um pedacinho de um dos queijos mais famosos do mundo. Seu sabor é pronunciado e a cor amarela. Quanto mais novo, mais macio e suave. Seu tempo de preparo pode levar de 3 a 10 meses, o que eleva sobremaneira seu custo. Gruyère apresenta um dos museus mais estranhos da humanidade, o Geiger Bar and Museum, também chamado de Museu dos Alienígenas, dos Horrores ou Museu dos Fantasmas. Este museu tem a maior coleção permanente de obras do artista surrealista suíço Hans Rudolf Geiger, que ficou famoso por ter criado os monstros para o filme Aliens de 1979 e os seguintes. O museu mostra esboços, desenhos, pinturas, modelos e estátuas da arte sobre a fantasia macabra, bem como coleção particular de Geiger, de obras similares e de outros artistas.
Estátuas fora do museu são populares para poses fotográficas. Embora não haja nenhuma restrição de idade para entrar no museu, muitos dos trabalhos macabros podem ser de natureza perturbadora para as crianças e mesmo adultos excessivamente escrupulosos. Muitas obras mostram um perfil de corpos dissecados, enquanto muitas têm fortes conotações sexuais e fetichistas. Muitas das peças aqui dispostas são realmente protestos contra as normas sociais demasiadamente restritivas, a intolerância e os padrões duplos. No quarto pavimento do museu há um bar montado em uma estrutura cavernosa coberta por um esqueleto em arcos duplos que cruzam o teto abobadado de um castelo antigo. Com essa estrutura, Rudolf Geiger quis dar aos frequentadores a sensação de estarem literalmente na barriga de um animal pré-histórico fossilizado, ou então de que tenham sido transportados para os restos de uma civilização futura modificada. A maior atração da cidade, entretanto, e que a colocou nos roteiros turísticos da Suíça, é o velho castelo de Gruyère, construído entre 1270 a 1282, seguindo um plano quadrado típico das fortificações da Savoia. A visita ao castelo oferece uma viagem através de 8 séculos de arquitetura, história e cultura. O resto do chão e a importante torre arredondada datam do século XIII, enquanto o edifício principal foi modificado por volta do século XVI para exibir o estilo renascentista. Os interiores barrocos dos séculos XVII e XVIII relembram a época dos nobres friburgueses. Desde 1850, paisagens de inspiração romântica e cenas históricas foram pintadas por vários artistas famosos. Por estar no ponto culminante da colina, o castelo de Gruyère oferece as vistas mais fantásticas de uma das mais belas regiões do mundo. O local pertence ao cantão de Friburgo, onde praticamente se iniciam os Alpes suíços. E nos preparamos para seguir viagem por este pequeno, maravilhoso país que é a Suíça. Agora tomando um trem na estação de Gruyère com destino a Montreux, uma das mais badaladas cidades e balneário do país, construída às margens do Lago Léman. A viagem por si só é uma verdadeira curtição. Através de nossa janela vai desfilando uma sucessão de imagens da encantadora paisagem dos Alpes suíços. Montanhas ora maior, ora menor, penhascos e desfiladeiros. De vez em quando, um relevo menos enrugado, onde vaquinhas das raças suíça e holandesa pastam tranquilamente, sem se darem conta de que habitam uma das mais fascinantes paisagens da natureza. Tudo coberto por diversos tons de verde, com que nos presenteia a primavera e o verão dos Alpes.
Paisagens que a nossos olhos sugerem a doçura e a melodia da poesia escrita em língua espanhola, Monte Gris, que adaptamos para Montanhas Verdes. A janela está aberta, meus olhos saem em busca do infinito e meu olhar é bloqueado pela cortina verde que está aí na frente. Não vejo nada mais que as montanhas. Estou tonto, preso entre o espaço sem nada que me afasta do horizonte, distante do infinito. Eu aqui, as montanhas verdes e nada mais. As montanhas verdes, eu, tudo. E nesse ponto da viagem, o verde das montanhas alpinas começa a ser substituído pelo azul do Lago Le Mans, indicando que nos aproximamos de Montreux. Vista deste plano mais alto, onde corre a ferrovia, podemos observar que este rico e decantado balneário se espreme entre o lago e a montanha. A cidade se desenvolve ao longo de 11 quilômetros de costa do lago, abrangendo uma área pouco maior que 33 quilômetros quadrados. Montreux tem uma população de apenas 25.200 felizes habitantes. Pertence ao estado ou cantão de Vaud e 3/4 da população falam a língua francesa. A localidade é mundialmente conhecida por abrigar o Festival de Jazz de Montreux. Look what I found me. I found myself a gentleman friend. Por ser a cidade onde ocorreram os eventos de uma das músicas mais famosas do rock and roll, Smoke on the Water, da banda Deep Purple. Os visitantes de Montreux sempre iniciam seus passeios com uma caminhada pela Promenade Fleury, uma longa passarela que se estende por toda a margem do lago, decorada com muitas flores e árvores do mundo inteiro. Em uma das extremidades da Promenade Fleury se localiza um dos ícones da cidade, o Castelo Chillon. O Château de Chillon, como dizem os habitantes da cidade, é um castelo de história riquíssima, construído no século XIV e que mantém intacta a beleza medieval. O lugar é mágico e complementa perfeitamente a bela paisagem que o cerca. O Lago Le Mans é o segundo maior lago de toda a Europa, ficando atrás apenas do Balaton, que se localiza na Hungria. Assim, o Le Mans é o maior lago da Europa Ocidental e nas suas margens, além de Montreux, se localizam duas das maiores cidades suíças, Lausanne e Genebra. Por isso, é também conhecido como Lago de Genebra. Montreux é uma cidade balneário, com uma grande rede hoteleira e onde se localizam hotéis de primeiríssima classe para uma casta de cidadãos economicamente privilegiados. Idem em relação a finíssimos restaurantes. O local é visualmente privilegiado, associando a beleza natural do lago com as montanhas que o envolvem e o glamour arquitetônico desenvolvido pelo homem. Soma-se a isto seu microclima agradável, sempre ameno no verão ou no inverno, proporcionado pelo Lago Le Mans. Por estas razões, foi residência de grandes celebridades como Charlie Chaplin, Coco Chanel, Michael Schumacher e muitos outros.
No século XIX, Montreux foi uma das cidades escolhidas pela imperatriz Elizabeth Assisi, rainha do Império Austro-Húngaro, para passar suas férias. Por isso, a cidade a homenageia com uma fina estátua em mármore de Carrara, erguida em ponto nobre da cidade. Apesar de cidade balneária, Montreux é inteiramente voltada para as artes e a cultura. Seu ponto de maior movimento é a Praça do Mercado, onde em 1996 foi inaugurada uma estátua do vocalista e compositor Freddie Mercury, fundador da banda Queen, a qual integrou de 1970 até sua morte em 1991. Quando visitamos Montreux, estava em pleno andamento a Bienal das Artes de 2015 daquela cidade, e muitas das esculturas da Bienal foram expostas na Promenade Fleury, nas imediações da Praça do Mercado. Estátuas e esculturas pouco convencionais chamavam a atenção dos menos avisados, entre atônitos e curiosos por seus significados. O tema é o homem e a natureza. Assim, a mulher alada em arames do artista Christian Bourget simboliza o desejo eterno do homem ganhar altura, tanto na sociedade como na atmosfera. Uma pantera azul brilhante do artista chinês Yuan Xinggang, expressando o desejo do homem em mudar a natureza. Com essa estátua, o artista questiona se é isto mesmo o que queremos e o que o mundo precisa. Esta parafernália eletromecânica de Pascal Bettex foi chamada de Hello Claude e homenageia Claude Nobs, o criador do Festival de Jazz de Montreux. O escultor chinês Jing Dongshen é autor de duas estátuas curiosas: um soldado chinês em matéria prateada e reluzente, ou até mesmo espelhada, e no mesmo material, uma mulher nua de quatro com o traseiro voltado para o lago. La Bobette, nada a dizer, está tudo à amostra. O chinês Wei Li representa um homem de cabeça para baixo em fragmentos de espelhos. Esta estátua de uma mulher nua é uma contribuição de Henri Paquet e se chama La Faunesse, uma divindade da mitologia romana que simboliza a fauna. Entretanto, é uma antiga estátua, não pertencente à Bienal de 2015. Porém, a grande atração da Praça do Mercado em Montreux é a estátua de Freddie Mercury, em gesto com o qual saudava o público, mão direita levantada acima da cabeça, apontando o infinito. Em qualquer dia de qualquer época, está sempre rodeada por uma multidão de fãs e admiradores que aos pés da estátua deposita flores e outras lembranças. Tirar uma foto ao lado da estátua é obrigação de todos que visitam a cidade. Love of my life, don't love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over, everything's alright. When I grow older, I will be there inside to remind you how I still love you. I still love you. It's the love of my life. You've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because
You don't know what it means to me. You don't know it. That's all right. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love.